Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Câmara abre sessão para discussão do impeachment. Os parlamentares se revezam na tribuna para se posicionar contra e a favor do processo. A sessão foi aberta pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por volta das 9 da manhã. Antes da fala dos parlamentares, ocuparam a tribuna o jurista Miguel Reale e o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Reale, que é um dos autores do pedido de impeachment, afirmou que as pedaladas fiscais não são apenas uma infração administrativa, mas sim um crime contra o país. Ele também acusou o governo Dilma de mascarar a situação econômica do Brasil e disse que isso sim foi um golpe. O seu marqueteiro, hoje hóspede da Polícia Federal em Curitiba, dizia que o Brasil ia crescer 4%, que a população teria capacidade de viver com o seu salário porque não haveria inflação. Era mentira! Cardoso defendeu o governo. O advogado-geral da União afirmou que a presidente Dilma Rousseff não cometeu crime e reiterou que o processo é um golpe. É esta a questão que nós temos na defesa arguído. É nula a abertura desse processo de impeachment. Houve uma violência à lei, houve uma violência ao Estado Democrático de Direito, porque ameaça, retaliação não é fator decisório para afastar um presidente da República. Depois das falas da acusação e da defesa, líderes partidários se revezaram na tribuna para falar. E os deputados continuam se revezando na tribuna da Câmara para falar contra ou a favor do impeachment. A previsão é de que os discursos entrem pela madrugada. A sessão de amanhã está marcada para começar às 11 da manhã. A sessão que vai votar o impeachment está prevista para começar no domingo, a partir das 2 da tarde. Para aprovar o parecer do deputado Jovair Arantes, que é favorável ao impeachment, são necessários 342 votos. Se o texto for aprovado, segue para o Senado. E hoje cedo, manifestações contrárias ao impeachment da presidente Dilma Rousseff bloquearam algumas vias aqui de São Paulo. Os protestos simultâneos causaram reflexos no trânsito da capital, que chegou a registrar recorde de 183 quilômetros de lentidão às 9 da manhã, segundo a CT. Pelo menos 9 vias foram bloqueadas por manifestantes. Na rodovia, imigrantes integrantes da CUT fecharam o quilômetro 15 na região de Diadema. Segundo a Ecovias, o grupo liberou a via por volta das 8 da manhã. De acordo com a polícia rodoviária, eram cerca de 100 manifestantes. As faixas da via expressa e local da Marginal Tietê foram totalmente interditadas por um grupo de manifestantes no sentido da rodovia Castelo Branco, na altura do Tatuapé, zona leste da capital. E estão previstas manifestações aqui em São Paulo no domingo, dia da votação do impeachment. O secretário Alexandre de Moraes disse que a polícia está preparada para garantir a segurança de todos. Os grupos pró-impeachment farão uma manifestação na Avenida Paulista a partir das 2 da tarde. Já os manifestantes contrários ao afastamento da presidente Dilma vão se reunir no Vale do Anhangabaú, no centro, a partir das 10 da manhã. De acordo com o secretário da Segurança, Alexandre de Moraes, ruas do entorno da Paulista e o Vale do Anhangabaú terão policiamento ostensivo para evitar qualquer tipo de confronto entre manifestantes. Todas as estações de metrô e os corredores de ônibus das imediações dos atos vão contar com acompanhamento das polícias militar e civil. No domingo, a partir das 4h30 da tarde, a TV Gazeta vai exibir um programa especial sobre a votação do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Além de imagens ao vivo de Brasília, você vai ver as manifestações em São Paulo e em todo o país. E terá ainda a análise dos nossos comentaristas e convidados. É domingo, 4h30 da tarde, aqui na TV Gazeta. E a presidente Dilma Rousseff cancelou o pronunciamento que faria hoje à noite na televisão. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Dilma seguiu uma orientação do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Ele teria assistido ao vídeo que seria veiculado e teria orientado Dilma de que o conteúdo poderia trazer problemas jurídicos. Ainda segundo o jornal, o vídeo deve ser veiculado em redes sociais. E a polícia prendeu em uma operação membros de torcidas organizadas aqui de São Paulo.
A operação começou ainda de madrugada e aconteceu de forma simultânea em 4 sedes de torcidas organizadas. A Gaviões da Fiel e a Pavilhão 9 do Corinthians e a Mancha Alviverde e Mancha da Baixada Santista, ambas do Palmeiras. Até o meio do dia, a polícia já havia cumprido 26 mandados de prisão. Na sede da Gaviões da Fiel, os agentes encontraram facas e um cofre, R$62 mil em dinheiro. A Secretaria da Fazenda participou da operação, que também investiga a origem do dinheiro das torcidas organizadas. Ou as torcidas organizadas, elas escolhem, é o lado da lei, da ordem, é o lado da segurança pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário, e nos auxiliam, mas auxiliam de verdade, não falsamente como ficam falando. Auxiliam a expulsar os torcedores criminosos, a prendê-los, indicando provas, ou elas vão optar por estar do lado dos torcedores criminosos. E aí vão ser tratadas como organizações criminosas. Vamos falar sobre o tempo agora? Nem parece que é outono. Olha, a semana termina ainda com muito calor em todo o estado de São Paulo. Algumas cidades do interior, como Bauru e Votuporanga, registraram temperaturas acima dos 35 graus. Aqui na capital fez 32, sem nenhuma gota de chuva. Quando será que volta a chover por aqui, hein? Vamos à previsão para o final de semana. De acordo com os meteorologistas, só teremos chances de chuva novamente aqui no estado de São Paulo na semana que vem. Por enquanto, a massa de ar seco continua mantendo o tempo quente e ensolarado. Vai fazer até 36 graus amanhã em Votuporanga e em Presidente Bernardes, 35 nas cidades de Bauru e Ribeirão Preto. E no litoral, dia perfeito para aproveitar a praia. Máxima na casa dos 33 graus em Caraguatatuba e dos 32 em Santos. A recomendação é se hidratar e usar bastante protetor solar, porque os raios ultravioleta estão em níveis extremos, inclusive aqui na capital. Amanhã a máxima vai bater na casa dos 32 graus por aqui durante a tarde. No domingo quase nada muda e para começar a semana, mais calor ainda. Máxima na marca dos 33 graus na segunda-feira. Agora vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Tolstói influenciou Mahatma Gandhi. Aldous Huxley imaginou a clonagem muito antes dela existir. Dostoiévski foi essencial para a psicanálise de Freud. Os grandes escritores fizeram muito pelo mundo. Imagine o que eles podem fazer por você. Coleção Folha, grandes nomes da literatura. Todo domingo nas bancas, um livro por R$19,90. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Colecione. Para milhões de brasileiros, a conquista da casa própria é só o começo para muitas outras conquistas. O Minha Casa Minha Vida do governo federal já mudou a vida de milhões de brasileiros. Com o lançamento do Minha Casa Minha Vida 3, serão milhões de novas moradias em todo o Brasil até 2018. De casa nova, mais brasileiros poderão enxergar uma vida nova. Para o governo federal e para a Caixa, esta é a verdadeira mudança. Minha Casa Minha Vida. Mais que mudar de endereço, é mudar de vida. Voltamos agora falando sobre a vacina da gripe, que aqui em São Paulo também é destinada à população indígena. A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar 1.200 indígenas em 7 aldeias, só aqui na zona sul da capital. Aqui na aldeia Tenondé-Porã já foram registrados 2 casos suspeitos da doença. Uma criança e uma idosa apresentaram sintomas da gripe H1N1 e o caso está sendo investigado. A vacinação para os indígenas também começou na segunda-feira, junto com as crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e idosos. Os índios também fazem parte deste grupo prioritário a ser imunizado. O último número divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que 17 pessoas já morreram na capital em decorrência do vírus H1N1. No estado, já foram registradas 70 mortes. De uma maneira geral, existe muita desnutrição, um certo grau de desnutrição, então a imunidade geralmente do indígena é inferior ao restante da população, então é a população mais vulnerável, mais sensível, então esse é o problema.
E o Gazeta News dessa sexta-feira fica por aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Um ótimo final de semana para você.